Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Pai, obrigado pela tua palavra que está em nossa mão. Neste momento, que o teu Santo Espírito nos dirija, nos ilumine, para entendermos essa leitura, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje é Marcos, capítulo 4, versículo 30 até o 34, né? Fechando aí as parábolas de Jesus no livro de Marcos, né? Pelo menos no capítulo 4, né? Eu não lembro aqui se vai ter mais parábolas, né? Mas acredito que são só essas. Vamos lá, versículo 30. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna na maior do que todas as hortaliças. Aliás, e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Então, o princípio aqui é mostrar como uma coisa pequena pode se tornar grande, né? E essa coisa pequena é o reino de Deus, né? Eu quero lembrar novamente, né, que esse termo reino de Deus já foi usado por Jesus aqui no livro de Marcos, né? Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, né? Quando ele falou, né? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, né? E também no capítulo 4, quando ele começa a falar das parábolas, né? Ele diz, né? Versículo 11, né? E ele respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Então esse reino é um mistério. Por quê? Porque naquela época as pessoas esperavam o reino de Deus em glória, né? O Messias vindo, né? Com poder, libertando os judeus das mãos dos romanos e tudo mais. E o reino de Deus já estava entre eles, né? Como ele diz lá uma vez, né? Quando ele é interrogado sobre o reino de Deus, ele fala: o reino de Deus já está entre vós, né? Então o reino de Deus já estava entre eles não estavam reconhecendo. Então era um mistério, né? Que nem todos conseguiam entender. Mas Jesus estava revelando aqui por meio de parábolas, né? Cada parábola aqui que a gente viu, ele fala, né? O reino de Deus é assim, é semelhante, né? Então ele está explicando, né, sobre o reino de Deus. O tema principal da pregação dele era o reino de Deus. Então o reino de Deus, já falei, né, quando a gente falou de Marcos 1, 14 e 15, né? Representa neste caso aqui o reino da graça, né? Porque o reino da glória ainda não começou, ainda não iria começar ainda. Em Marcos capítulo 14, versículo 25, ele fala do futuro reino da glória, né? Quando ele vai se reunir, né, com os salvos, né? E vai tomar novamente ali do fruto da videira, né? Com os seus escolhidos, né? Mas enquanto esse dia não chegar, nós estamos vivendo aqui o tempo do reino da graça, que ele veio manifestar aqui quando estava presente aqui na terra, né? Então, esse tema do reino de Deus nos leva a Daniel, capítulo 7, né? Que lá fala sobre que um filho do homem, né, iria receber, né, o reino de Deus, o reino de todo mundo, né, ia receber. Os santos iriam receber o reino, né, sob o comando desse filho do homem, né? Que nós entendemos que esse filho do homem é Jesus, né? E ele já veio, né, inaugurar o seu reino, né? Hoje nós estamos vivendo no reino da graça, né? É o reino que atua dentro do nosso coração, nos transforma, né? E é o evangelho, né? Dando os seus frutos aí. Então aqui, no versículo 30 até o 32, é uma profecia poderosa de como o cristianismo, né, o reino de Deus, iria se espalhar pela terra, ia crescer, né? Naquela época as pessoas menosprezavam Jesus, né? Ele tinha uma grande popularidade, sim, né? Mas a maioria das pessoas do mundo
nem, né, sabia que ele estava ali, né? E os mesmos judeus, né, menosprezavam, né, o restante das pessoas que não o seguiam, né, os menosprezavam, né, ridicularizavam. Então ele era apequenado ali, né? Mas hoje, né, podemos dizer que, né, que o reino de Deus se espalhou, se tornou essa grande planta, né? Que nós somos uma das maiores religiões do mundo, né? E quando Jesus voltar, né, lá fala que os salvos serão como a areia do mar, né? O número dos salvos, né? Então, desde os primeiros seres humanos, né, que foram salvos, né, desde o tempo lá da criação, né, até o tempo da volta de Jesus, né, teremos uma grande colheita aí. Então, esse grão de mostarda, não dá para saber exatamente, né, qual era a planta que ele estava se referindo, né, mas as pessoas que estudam, né, mais pessoas eruditas, né, elas têm alguns palpites, né, tem uma semente, né, de mostarda, um tipo de mostarda, que ela é tão pequena que é necessário 700 sementes para dar 1 grama, 1 grama só, né? É necessário 700 sementes, né? E aí quando vira a planta, né? Ela pode chegar até 3 metros de altura, né? Então pode estar se referindo a essa mostarda aí, se eu não me engano é a mostarda preta, né? Mas o princípio aqui ficou claro, né? Que ele começa tímido ali, pequeno, né? As pessoas, né, não dão muito valor, mas vai crescendo. Assim também podemos entender a graça, né, atuando no nosso coração, né? Como nós já estudamos aqui sobre a semente, né, que é gradual e tudo mais, né? Então temos que paciência, colaborar com o Espírito Santo, né? E esperar, né, que ele faça a obra em nós, né? Cada dia. E nós vamos ver muitos frutos, um resultado grande, né, na nossa vida, né? Então, que nós possamos. Agora sim, deixa eu ler também o versículo 33 e 34, né? E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então, como já falamos também sobre essa questão das parábolas, né? Era um filtro, né? Para eles selecionar, para Deus selecionar os que realmente se interessavam pelas coisas de Deus, né? Então, que nós possamos ser os discípulos a quem Ele nos explica, né? Hoje Ele não está presente fisicamente, mas o Espírito Santo, né? Que Ele prometeu, habita em nós. E a Bíblia fala, quando Ele vier, Ele vos guiará a toda a verdade, né? E vos fará lembrar de todas as coisas, e explicará todas as coisas. Então, nós temos hoje a presença do Espírito Santo dentro de nós para nos iluminar a mente e fazer entender. Se nós formos os seus verdadeiros discípulos, vamos ter esse privilégio de entender cada dia mais os mistérios do reino de Deus. Amém? Oremos então. Obrigado, Pai querido, por mais essa leitura. Que o Senhor nos abençoe, que a cada dia venhamos crescer na graça, Senhor, no conhecimento do Teu Filho. E que esse reino, Pai, que já começou dentro de nós, venha crescer, expandir, Pai, e vencer todas as barreiras, se tornar poderoso, que nós possamos, Pai, ser semeadores dessa semente também no coração de outras pessoas. Pedimos essas bênçãos e também pedimos que o Senhor nos dê um bom dia na Tua graça. Em nome de Jesus e desde já agradecemos. Amém. Tenha um bom dia na paz do Senhor.